Estando na hora designada e presente todos os magistrados que vão atuar nessa sessão, doutor Eduardo, Ministério Público, secretário, pessoal de apoio, e ainda invocando a proteção divina, eu declaro aberta a presente sessão ordinária dessa segunda turma. É sempre alvissareiro chegar na última sessão do ano e cultivando aqui nessa segunda turma a alegria, a harmonia do trabalho profícuo, das companhias, dos colegas, sempre proveitosa, amistosa e colaborativa, com os advogados também colaborando para que o nosso trabalho possa fluir bem, de modo que o balanço que fazemos do ano é muito positivo, apesar de todas a efervescência do mundo jurídico, das reformas que estão chegando aí e buscando se consolidar. A segunda turma manteve, na sua serenidade e harmonia, ainda mesmo diante de temas espinhosos, como nós enfrentamos ao longo desse ano. Meus cumprimentos aos colegas e agradecer a colaboração de todos, como presidente da turma, por esse ano de 2018, tão proveitoso, que conforme tivemos, e de boa produtividade aqui da turma. São os meus registros nessa última sessão. Senhor presidente, aproveitando a oportunidade de Vossa Excelência, para agradecer os ilustres advogados, escritório de advocacia, que já remeteram inúmeros cartões de Natal, de boas festas. Então, aproveitando essa oportunidade, como a gente às vezes não tem condição de agradecer a todos pessoalmente, registrar esse agradecimento e desejar a todos também um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Boa lembrança que eu também tenho recebido, então fica o agradecimento aí pelos cumprimentos cordiais da advocacia mineira aqui, pelos nossos trabalhos. Senhor presidente, também gostaria de aderir aí às manifestações e também cumprimentá-lo pela presidência sempre tão tranquila, serena da sessão, o que facilita em muito o andamento das nossas sessões, que pelo número de processos são bem pesadas. Senhor presidente, Igreja turma, ilustre advogado, eu também gostaria de registrar os meus parabéns pelo trabalho realizado esse ano. Realmente fui testemunha, né, do trabalho realmente extraordinário feito pela turma. Testemunha ocular. E desejar a todos, a secretaria, a doutora Leonora, os servidores, os advogados, os demais desembargadores, um ótimo Natal e um excelente Ano Novo. Muito obrigado. Bem, senhor presidente, adiro as homenagens e que o ano que vem eu possa participar novamente das sessões dessa turma, que é muito gratificante. Hoje seria minha última, vou participar de uma ou mais duas. Muito obrigado. Pois não. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Como conselheiro federal da OAB, eu também gostaria de aderir e manifestar que a OAB Minas Gerais tem por essa egrégia corte e por essa colenda turma um apreço enorme e gostaria de parabenizá-los, aderindo assim aos votos de um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo, parabenizando pelos serviços aqui prestados. Muito obrigado. Nós agradecemos cordiais saudações e vamos ao trabalho, que a nossa pauta está bastante carregada. Eu submeto aos eminentes colegas a ata da sessão anterior. Não havendo qualquer objeção, declaro a mesma aprovada. Vamos, então, ao pregão desse processo, observando as preferências regimentais. Bom, iniciando pela sustentação oral à distância do Foro de Uberlândia, no 42 da pauta do doutor Sebastião, inscrito doutor Rogério Ribeiro Parreira, pela agravada. O número 42... Sustentação oral à distância, né? Consulta o advogado, se ele me ouve com nitidez. Sim, excelência. Então, eu sou o relator do processo, tenho a palavra para a sua sustentação. Bom dia a todos, novos julgadores. Gostaria de pontuar as razões da agravada reclamante. O primeiro preliminar é relembrando que a execução ela é definitiva, conforme já foi mencionado mais de uma vez nos autos
pelos juízes que conduziram a execução. Sendo assim, o agravo de petição não pode ser utilizado para reabrir oportunidades processuais para discussões já encerradas. Pede pelo não conhecimento do agravo de petição. A segunda preliminar é que é requisito do agravo de petição que haja delimitação dos valores da matéria. Quanto à delimitação dos valores, ela foi genérica e quanto à delimitação da matéria, ela já restou diversas vezes reiterada, parece redundante, mas é porque, conforme já constamos, já houve 4 decisões no mesmo sentido e elas não podem estar equivocadas, demonstrando o intuito protelatório da agravante. Pede novamente para que não seja conhecido. A terceira preliminar tem relação com a primeira e a segunda, porque se a execução já é definitiva e já há 4 decisões nos autos dizendo isso, mais esse recurso, o agravo de petição da agravante, demonstra o intuito protelatório. Assim, pede condenação em litigância de má-fé e multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Superadas as preliminares, prosseguimos ao mérito. Agravante não observou corretamente o acórdão. Quer fazer crer que a reclamante agravada fez leitura equivocada, mas não é o caso. A gratificação de atividade, ela integra o salário por força de lei, independentemente da nomenclatura e do valor recebido, deve-se observar a sua natureza e seu comportamento. Se há descontos referentes à previdência ou imposto de renda, por exemplo, é porque se trata de natureza salarial. Conforme já dito nos autos, abrimos aspas, a natureza da verba é ditada conforme aquilo que é feito dela. Se houve incidência de desconto para fins previdenciários, então qualquer nome que se dê não poderá afastar a natureza que tais verbas possuem. Fecha aspas. Agravante faz leitura equivocada do acórdão ao omitir a palavra além do dispositivo. Vejamos, abre aspas. Todavia, não são devidas outras vantagens de direitos salariais, como anuênios, gratificações, etc., além das diferenças estritamente decorrentes do salário. Ora, a própria lei diz que a gratificação decorre do salário. Considera-se salário qualquer verba recebida em que haja incidência ou desconto previdenciário. O acórdão não exclui todas as eventuais vantagens e direitos salariais, mas manda pagar as diferenças decorrentes do salário e nelas estão inclusas as verbas de natureza salarial. E é salarial tudo aquilo que sofre descontos para fins previdenciários, independentemente do nome inserido pela pessoa que confeccionou o contra-cheque do trabalhador. Na quarta decisão, que confirmou os rumos corretos que o processo está tomando, o meritíssimo juiz daqui de Uberlândia disse, em seu último despacho, que foi utilizado para o agravo. Abre aspas. Lei Delegada número 13 de 1992. Integra o salário dos servidores civis do Poder Executivo, como se extrai dos artigos 1 a 13 da referida norma. Fecha aspas. Assim, a própria lei diz que a verba em discussão possui natureza salarial, pois integra o salário, não se tratando de vantagens ou direito de natureza pessoal. Em nenhum momento a agravante enfrentou os argumentos acolhidos da reclamante, quanto à natureza da verba e aquilo que faz dela uma natureza salarial, independentemente do nome que foi lançado. A agravante também não enfrentou a fundamentação legal dada pelo meritíssimo juiz em referência à lei delegada que acabei de mencionar. Essa é a sustentação oral da agravada, da reclamante, pedindo pelo não conhecimento, pelo não provimento do agravo de petição da agravante, para o prosseguimento da execução e a liberação dos valores. Pois não. Bem, eu sou o relator da questão, como disse. A primeira questão aqui é quanto à admissibilidade, tem as preliminares estou rejeitando, como tem sido habitual na jurisprudência. Agora a decisão é definitiva e a delimitação foi suficiente, como nós temos entendido. A discussão aqui é interpretar a decisão a respeito da isonomia salarial. E a discussão é as parcelas que compõem essa fixada isonomia. Eu não julguei o processo de conhecimento, aqui foi dada uma isonomia de uma terceirizada com funcionários de outro regime do Ministério do Trabalho.
E a pretensão da reclamante é incluir a parcela gratificação de atividade. Fazendo uma leitura serena do dispositivo, eu estou entendendo que a própria decisão excluiu, não são devidas outras vantagens, direitos salariais, anuências, gratificações, além de gratificações decorrentes de salário. E eu até, se for analisar o edital que nós abrimos aqui no tribunal, nós temos terceirizado aqui, nunca no edital foi prometido pagar salário que o tribunal paga. Porque, se for assim, todas as terceirizadas não conseguem orçamento para nada, porque pagar um salário de quem fez concurso, que tem uma carreira de Estado, ou uma carreira, ainda que seja funcional, é um valor infinitamente superior. Mas eu não participei do processo de conhecimento, estou interpretando, independentemente do que foi definido no processo de conhecimento. E está claro, eu coloquei entre aspas aí, não são devidas outras vantagens, direito como anuências, gratificações, além de diferença estritamente, aí colocou ainda, estritamente decorrente de salário. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que deve ser excluído do cálculo essa parcela de gratificação de atividade, conforme instituída aqui, e deu um valor elevado para uma situação de um terceirizado. E se for considerar assim, por exemplo, os nossos motoristas, assessorista, que for ganhar igual quem fez concurso no tribunal, o nosso orçamento simplesmente vai para o espaço. Mas, de todo modo, independente dessa percepção, eu estou lendo a leitura exata do que foi decidido. Então, portanto, esse é o meu voto. Eu dou provimento para excluir a GAI dos cálculos homologados. Cor de voto, segundo votante, desembargador Jales. Como Vossa Excelência bem ressalvou, senhor presidente, nós estamos julgando aqui um agravo de petição. Se fosse um recurso ordinário, nossa posição seria outra. Inclusive, porque o colente TST já disse que não pode haver equiparação entre regimes jurídicos diferentes, né? Regime estatutário e regime da CLT de um pessoal terceirizado. Então, eu estou inteiramente de acordo com o voto de Vossa Excelência. Terceiro votante? De acordo. Então, a decisão é unânime, conforme anunciado. Bom dia. O próximo. Bom dia. Prosseguindo ainda na sustentação oral à distância do Foro de Uberlândia, teremos a doutora Vanessa Dias Lemos Rebelo, pelo recorrente reclamado, Banco Bradescard, doutor Jales, no 36. E presencial, doutor José Hermano Matos Cabral, pela recorrente reclamada IBI Promotora de Vendas Limitada. 36, a pauta, doutor Jales. 36? Sim. 36 da minha pauta. Exatamente. Tchau, doutor. Obrigado. Doutor Jales, quando tiver condição, para anunciar a proposta de voto. Pois não, senhor presidente. Processo sobre licitude de terceirização e uma proposta de voto. Conheço dos 3 recursos ordinários e enumero. Já ressalvando meu entendimento quanto ao índice de atualização monetária, dou provimento parcial ao apelo dos reclamados para excluir da condenação todas as parcelas e obrigações deferidas na respeitável sentença, em razão da denominada ilicitude da terceirização, súmula 331 do colente TST, incluindo todas aquelas derivadas das obrigações impostas na Convenção Coletiva dos Bancários, a saber, 1. Retificação das anotações da CTPS, 2. Diferenças relativas ao piso salarial e reajustes salariais previstos nas convenções coletivas e respectivos reflexos, gratificação de função comissionada. Ao apelo do reclamante, dou provimento parcial para acrescentar à condenação a inclusão do adicional de transferência, quando devido, na base de cálculo das horas extras. Para efeito de incidência da contribuição previdenciária, fica declarada a natureza salarial das parcelas acrescentadas à condenação, ressalvados os reflexos em férias indenizadas acrescidas de 1/3, depósito do FGTS, respectiva multa de 40%. Mantido o valor optado da condenação, que ainda é compatível. É minha proposta de voto, senhor presidente. Pois não. Então, a sustentação, ambos sustentações pela reclamada, né? Eu colho primeiro a sustentação oral à distância. Aqui eu concedo a palavra para a sustentação. Primeiramente, bom dia a todos. Bom dia. Aproveito a oportunidade para parabenizar essa turma. Já realizei várias sustentações orais ao longo desse ano e realmente sempre foi uma turma muito tranquila, muito serena de se trabalhar. Então, parabenizo pelo excelente ano que tiveram. No caso dos autos, entendo como acertada a decisão do relator, por óbvio, pela aplicação da nova decisão do STF quanto à licitude da terceirização, e apenas fazendo um adendo,
para que o que eu não ouvi na decisão, que a responsabilidade da Bradescard seja subsidiária e também que a jornada não seja de bancário, que a jornada seja a normal, não é, de conforme já comprovado pela própria IB promotora. Com relação aos demais deferimentos, o reclamante ele não faz jus ao pagamento de qualquer verba, já que ele foi promovido a um cargo de gestão em julho de 2010, percebeu o aumento dos 30% a partir de então, teve então essa gratificação de função comissionada, então não há mais o que ser pago. Durante o período em que ele esteve em outra cidade, ele recebeu a ajuda de custo correspondente ao adicional de transferência, os comprovantes de pagamento comprovam esse pagamento, o que bate, a partir do momento que ele começou a receber essa ajuda de custo, bateu com a data da transferência, então não há que se falar em transferência anterior a isso, e digo isso como um tomador de serviços, não é? Eu apenas, analisando os documentos do processo, já se chegam a essas conclusões. Após a cessação dos pagamentos em setembro de 2012, a transferência ocorreu de forma definitiva, conforme os depoimentos já presentes nos autos, e por motivo também de progressão de carreira, ele fixou residência naquele local, ele mudou para aquela cidade em 2012, então não há que se falar em adicional de transferência, pelo fato da mudança ter sido definitiva. Com relação à correção monetária, foi aplicado o IPCA aqui, sendo que o contrato teve fim em fevereiro de 2015. Nós já temos aqui decisões da 7ª turma, da 5ª turma, defendendo a aplicação do IPCA apenas se o contrato de trabalho foi abarcado pelo menos um período pela modulação da STF. Nesse caso, terminando em fevereiro de 2015, como a modulação foi a partir de março, não caberia aplicação então do IPCA. Além de todos os outros motivos, né, da própria tabela de correção monetária, ou que não transitou em julgado, ou que o IPCA foi fixado pela STF apenas as condenações contra a União, a parte de todos essas alegações, temos que o contrato teve fim antes da modulação. E, alternativamente, caso assim não entenda, que modula, então, de março de 2015 até novembro de 2017, quando a Lei 13.467 fixou expressamente a ATR como índice de correção. O reclamante, ele também apresenta seu recurso ordinário, pugnando uma isonomia salarial para deferir outros benefícios, mas no caso já está determinada a decisão da STF, não há que se falar em ilicitude da terceirização, muito menos isonomia, já que os trabalhos, as funções realizadas não podem ser comparadas a qualquer atividade bancária, o que foi comprovado, né, pelas funções que ele exercia como confissão na ata de instrução. É aqui oportuno mencionar aqui o depoimento prestado por Vanusa Fernandes Costa, que foi juntado aos autos, em que o objeto principal era a equiparação e deferimento de verbas, que ela deixa claro aí essa diferenciação de funções. A reclamante não realizava as mesmas atividades, né? O reclamante, ele confessou isso, então não há que se falar em qualquer isonomia. E, portanto, então, nesse caso, eu fazendo aí uma ressalva
pedindo um esclarecimento quanto à responsabilidade da Bradescard, se será subsidiária, e a jornada, se será de 8 horas, ou jornada externa, ou de bancário, pedindo vênia para o que foi decidido. Pedir aí que a lide seja julgada totalmente improcedente. E aproveito para... Tenho mais 2 sustentações orais, então deixarei para felicitá-los nas comemorações de final de ano na minha última sustentação. Nada mais, obrigada. Pois não. Há uma sustentação presencial. Quer acrescentar algo? Tem a palavra. Sim, gostaria de acrescentar. Primeiramente, gostaria de dar um bom dia ao demérito relator presidente e os demais relatores. Eu gostaria de dizer, nesse caso específico, no primeiro momento, foram julgados improcedentes os pedidos de declaração de fraude de terceirização e reconhecimento de vínculo do reclamante com o banco e todos os pedidos correlatos, né? Também não foi reconhecido o seu enquadramento como financiário, né? O reclamante recorreu em segunda instância e foi decidido que, no caso em questão, não haveria que se falar em aplicação da Lei 13.429 de 2017, ou seja, da reforma trabalhista, tendo em vista que o contrato de trabalho do reclamante se encerrou antes da vigência da lei em questão. Entendeu a maioria que o vínculo mantido com a IB promotora, a bem da verdade, representa intermediação irregular de mão de obra, razão pela qual foi aplicado o entendimento do item 1 da súmula 331, bem como determinado o retorno à vara de trabalho de origem, né, para os julgamentos dos pedidos decorrentes do reconhecimento de vínculo com o banco. Deméritos, em razão disso, a vara de origem entendeu pelo deferimento de todos os benefícios previstos na norma coletiva da categoria em favor do reclamante. Aí que gostaria de chamar a atenção dos julgadores para o recente entendimento exarado pelo plenário do STF, ao julgar a arguição de descumprimento de preceito fundamental, né, número 324, e o recurso extraordinário 959.252, com a repercussão geral reconhecida, decidido que é lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, ou seja, na atividade meio e na atividade fim das empresas. A tese de repercussão geral, aprovada em recurso especial número 958.252, com a relatoria do ministro Luiz Fux, com efeito vinculante para todo o Poder Judiciário, assim restou redigida. É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, né? Mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. Do mesmo modo, no julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental número 324, o eminente relator, ministro Roberto Barroso, ao proceder à leitura da emenda de seu voto, assim manifestou: é lícita a terceirização de todo e qualquer atividade meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada, sendo certo que referido entendimento afeta os processos que ainda não tenham transitado julgados. É importante chamar a atenção para o fato que qualquer decisão em sentido contrário estará implicando em afronta aos postulados da livre concorrência, artigo 170, inciso 4º, e a livre iniciativa do artigo 170 da Constituição Federal. Penso que os senhores destaque o fato de que a IB promotora é uma correspondente bancária. Atividade essa destinada a empresas que não são financeiras, mas realiza a oferta e a venda de produtos de outras instituições, tal como ocorre com o Banco Bradescard, Toque Marine, planos odontológicos, conforme conta na respeitosa defesa. Tal atividade é regulamentada e autorizada pelo Banco Central do Brasil, mediante a Resolução 3.954 de 2011, motivo pelo qual deve ser frisado em eventual depoimento que a IB promotora de vendas não é uma instituição financeira, mas tão somente exerce atividades autorizadas pelo Banco Central,
tendo como atividade econômica primordial e dos comerciários, né, estando seus empregados adstritos a tal enquadramento, sempre recebendo todos os benefícios nos moldes das respectivas convenções coletivas. Interessante pontuar também, Deméritos, que o reclamante, enquanto empregado da IB, não tinha qualquer autonomia para realizar a abertura de contas, aprovar e conceder crédito, empréstimo, se limitando a inserir informações no sistema do banco que automaticamente realiza a aprovação e as desaprovações. Os empregados da IB não eram subordinados ao banco. Tampouco tinham liberdade para convencionar taxas de juros tabelados. A realidade dos empregados da IB é totalmente diferente e desvinculada das empresas para as quais prestam serviços. Destacamos, o reclamante sempre esteve vinculado às lojas da IB, promotora, no caso a reclamada, e não existia pessoal, inexistia pessoal do banco da dependência da IB realizando igual atividade e o autor não se reportava ou respondia a ninguém do banco, senão a chefia imediata da própria IB. Seu gerente regional, logo, não há como ser estabelecido qualquer isonomia de tratamento com o pessoal bancário. Repito, não há como ser estabelecido qualquer isonomia de tratamento com o pessoal bancário. Neste sentido, a reclamada requer aos ilustres julgadores o reconhecimento do presente recurso e a reforma da decisão prolatada na vara de origem. Pois não. Essa é a sua sustentação, né? Vamos, então, ao julgamento do eminente relator. Pois não, senhor presidente. Eu acuso também que recebi memorial, que foi lido com a devida atenção, e a sustentação foi exatamente naquilo que foi decidido, no termo que foi decidido no voto. Quando eu digo aqui que foram excluídos da condenação, um primeiro aspecto é que esse processo é daqueles que a sentença havia julgado improcedente, veio aqui, antes do julgamento do Excelso Supremo Tribunal Federal, nós devolvemos. Então, agora, por que nós estamos julgando? Em função do artigo 493 do CPC, a ocorrência de fato novo, e o entendimento da súmula 394, colhendo TST, que determina nesse mesmo sentido. Então, está sendo feito um novo julgamento, o processo está em fase de conhecimento. Excluídos da condenação todas as parcelas decorrentes da declaração de ilicitude da terceirização, isso compreende horas extras, todos aqueles direitos que são assegurados aos bancários e não são assegurados ao reclamante, em razão dessa decisão do Excelso Supremo Tribunal Federal. Tem, entretanto, o adicional de transferência, que o verdadeiro empregador é o responsável, os outros são responsáveis subsidiários, no período de 10 de abril de 2010 a 19 de agosto de 2011 e de 20 de agosto de 2011 a 15 de outubro de 2012, o reclamante trabalhou em local diferente, de forma provisória, então estou acrescentando à condenação o adicional de transferência. No mais, senhor presidente, é manter o voto, porque, como em relação também aos índices de atualização monetária, eu ressalvo meu entendimento, até porque a nova lei confirmou o artigo 39 da Lei 877, e esse ainda não foi julgado inconstitucional pelo plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal. Mas aqui na turma o entendimento prevalece em sentido contrário, e a respeitável sentença determinou a aplicação desses índices a partir de 23 de março, como tem sido também decidido aqui. De forma, senhor presidente, que eu mantenha a minha proposta de voto como foi apresentada. Sim, a matéria já é pacificada, e eu até iria alertar que é desnecessário sustentar desse ponto de aplicar a decisão do Supremo, a turma inteira está aplicando, até por questão de seguir a jurisprudência, né, disciplina judiciária. Então, independentemente do pensamento, cada um decidiu o Supremo que é assim, nós vamos julgar dessa forma. E até eu peço nas seguintes tentações que esse assunto só se houvesse um voto divergente, porque a turma já fixou o entendimento e para a gente ganhar tempo na tentação. Colho o voto, segundo votante. De acordo com o voto lançado. Tá de acordo. Doutor Lucas? Também de acordo. Então, eu proclamo que a unanimidade prevaleceu a conclusão de voto anunciada pelo eminente relator. Vamos ao próximo. Agora, passando para a sessão, doutor Sebastião, no 37 da pauta, dando continuidade à sustentação oral à distância de Uberlândia, falará a doutora Vanessa Dias Lemos Rebelo pelo recorrido reclamado Banco Bradesco S.A. Esse é um caso também. Aqui eu estou aplicando o entendimento fixado aqui na turma,
da terceirização, que é entendimento supremo, e nós seguimos decisões do Tribunal Superior. Aqui tem outras matérias que ficaram remanescentes. E nesse caso aqui, eu estou dando, quer dizer, nesse caso aqui, nem a vara tinha dado a ilicitude, né? A vara tinha considerado lícita, mas tem uma matéria remanescente que eu estou dando provimento parcial para condenar a primeira reclamada a pagar ao reclamante o valor de R$5.000 a título de indenização por danos morais. E declaro que a parcela de natureza indenizatória é o único provimento que eu estou concedendo aqui. Passa a palavra do advogado escrita para sua sustentação. E, se for do tema de terceirização, aguardar eventual voto divergente. Sim, excelência, só uma dúvida. O doutor desembargador condenou apenas a primeira reclamada da indenização? Isso. Então, vou aguardar voto divergente pela aplicação da decisão do STF, pedindo apenas para que conste meu nome na ata. Pois não. Será registrado. Segundo votante, doutor Jales. Senhor presidente, eu estou inteiramente de acordo com o voto divergente, salvo a indenização por danos morais que eu excluía, só nesse ponto. Terceiro votante, doutor Antônio. De acordo com o voto lançado. Então, prevaleceu o voto por mim enunciado, vencido, segundo votante, no tema dos danos morais. Seguinte. Passando para a pauta, doutor Antônio Carlos, no 19, inscrita a doutora Vanessa Dias Lemos Rebelo pelos recorridos Banco Bradesco, Banco Bradesco Cartões, Banco Bradesco S.A. e Tempo e Serviços Limitado. Doutor Antônio Carlos, no 19, quando tiver condições, anunciar a proposta de voto. É o caso de terceirização também, matéria. Eu estou conhecendo o recurso interposto pelo reclamante, dou-lhe parcial provimento para absolvê-lo da condenação de pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos reclamados. Então, está excluindo os honorários a favor dos... porque foi antes da reforma, não é isso? Correto, senhor presidente. O único provimento é esse para absolver reclamante dos honorários advocatícios. A doutora aguarda eventual voto divergente, doutora? Sim, da mesma maneira peço para que conste o nome na ata e aproveito minha última oportunidade aqui para desejar um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que tenhamos um ano de muita prosperidade, de muitas energias positivas no ano de 2019 e estendo isso a toda a turma, a todo o tribunal. Que assim seja, nós também, da mesma forma, retribuímos os votos. Então, vamos... esse é o doutor relator, segundo votante, doutor Lucas. Senhor presidente, a mesma matéria que vem sendo discutida, eu estou acompanhando o relator. Doutor Jales. Não, sou eu, né? Sou eu. Eu também estou de acordo. Então, a decisão é unânime, conforme anunciado. Ok, muito obrigado. Bom dia a todos, bom trabalho. Bom dia. O próximo. Observando a preferência regimental, no 34 da pauta do doutor Sebastião, inscrito doutor Marcos Augusto Pereira dos Santos, pelo recorrente reclamado. Rogada de fora solicitou preferência. Pois não. 34, espólio de Aloysio Cunha Peixoto e Genivaldo. É um voto relativamente longo. Minha proposta de voto é a seguinte. Para orientar o advogado aí, a minha proposta de voto é conhecer do recurso reclamado e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para determinar que as horas extras elaboradas além da 8ª diária ou 44 semanal, deferida na sentença, deverão ser apuradas com base na seguinte jornada que eu estou arbitrando: de segunda a sábado, de 7 às 16, com 1 hora de intervalo. 2. Excluir da condenação o pagamento de horas extras decorrente da concessão irregular de intervalo intrajornada e seus reflexos. 3. Estou propondo autorizar a devolução da importância de R$ 1.260 a título de diferença de custas processuais recolhidas a maior. E estou também conhecendo o recurso e dando parcial provimento do reclamante
só para majorar os danos morais para R$ 5.000. E mantendo o valor porque ainda está compatível, porque os provimentos do recurso reclamado foram diversos, então o valor continua compatível. Passa a palavra ao eminente advogado para sua sustentação oral. Muito bom dia a todos. Eu saúdo Vossa Excelência, o relator presidente, e estendo esses cumprimentos aos demais membros dessa colenda turma. Manifesto desde já meus votos de um feliz Natal, feliz Ano Novo, e que o novo ano possa iluminá-los, continuar iluminando-os nesse mistério tão importante que exercem, que é resguardar a justiça, especificamente a justiça do trabalho. Acho que é um encargo e, ao mesmo tempo, uma dádiva que Vossas Excelências possuem, e que isso seja feito, como sempre, da melhor forma possível. Mais encargo do que dádiva. Mas... Muito mais, Excelência, com certeza. Mas que tem a palavra, doutor. Esse caso, Excelências, eu chamo a atenção porque ele tem uma peculiaridade, né? Trata-se de um espólio. O senhor Aloysio é falecido, era casado, não tiveram filhos esse casal, o senhor Aloysio e a dona Terezinha, e então nós tivemos uma grande dificuldade de conseguir eleger um preposto que pudesse representar o espólio, né? Apesar dela ser inventariante, mas é uma pessoa idosa, conta hoje 80 anos de idade, e, como ela mesma diz, ela não gosta de roça, ficava na cidade, então o senhor Luiz ficava praticamente o tempo todo na sua fazenda, acompanhado de 4 empregados. Um deles é o reclamante. Eu digo isso porque algumas condenações elas foram deferidas com base em confissão ficta. E eu creio que exigir de uma idosa de 80 anos, que pouco conviveu, que pudesse dar conta dos fatos, seria demasiado penoso aplicar-lhe essa confissão indistintamente. Como se sabe, até mesmo em casos onde o reclamado deixa de comparecer aos autos, não oferece defesa, não comparece às audiências, os efeitos da revelia eles são aplicados de forma ponderada, né? A revelia ela não vincula aos julgadores, mas ela é um mero meio de prova que deve ser ponderado como todos os demais. Esse caso, considerando que os 4 ex-funcionários da Fazenda ajuizaram a demanda, é de se desconfiar que haja algum conluio, e isso foi alegado nos autos em diversos momentos, né? Todos eles têm interesse, têm os mesmos interesses, alegam que exerciam as mesmas funções na Fazenda, uma fazenda que já estava com atividade leiteira, que é mais penosa, desativada há algum tempo, isso foi reconhecido também nos autos, e então não faz sentido, né, que houvesse tanta necessidade de trabalho como foi tentado comprovar, ao meu ver, sem sucesso. Especificamente quanto ao dano moral que foi concedido nos autos, eu chamo a atenção de Vossas Excelências, em primeiro lugar, com relação à preliminar de inépcia. É sabido também que o princípio da congruência ou da adstrição, ele vincula os juízes, né? E como se pode ler do pedido feito na peça inicial pelo reclamante, eu vou me permitir ler, peço vênia a Vossas Excelências, pede-se que o pagamento do valor correspondente a 50 salários mínimos a título de indenização por 4 rúbricas, danos morais, materiais, físicos e estéticos. E aí eu destaco os motivos elencados pelo reclamante para que o faça se julgar digno de receber essa indenização. Dor, sofrimento, padecimento agravados pela lesão ao corpo, antissadio e perfeito. Onde se encontra a inépcia? Eu gostaria de num raciocínio não dedutivo, distinguir qual o valor de cada uma dessas indenizações. 44 mil para 4 verbas diferentes. E a gente sabe que é pacífico na doutrina, né, que esses danos materiais, morais, físicos e estéticos, eles podem se acumular. Um não está necessariamente limitado pelo outro ou condicionado à não existência de outro. Portanto, qual seria o limite de condenação que o juiz da primeira instância estaria adstrito para cada uma delas? Acho que não podemos fazer um raciocínio de dividir o valor da indenização por 4 verbas diferentes. Isso é suposição, né? Isso não se admitiria. Não podemos falar, então, que seria 11 mil para cada verba. Portanto, Excelências, não havendo uma limitação específica em cada pedido desses, eu creio que ele não poderia ser apreciado, pois é completamente inepto.
Quem me garante que o reclamante, ao ajuizar a ação, pretendia R$5.000 de danos morais e não somente 2? Superando a questão da preliminar e partindo para o mérito na mesma matéria, danos morais, eu volto a destacar o final do pedido do reclamante. Ele pede esses danos em relação à dor, sofrimento, padecimento agravados pela lesão ao corpo, antes sadio e perfeito. O ilustre magistrado de primeira instância, ele determinou a condenação por danos morais em razão de um suposto risco de morte. Ora, na perícia ficou claramente explicitado que não existe risco de morte em razão do acidente botrópico, né? A picada de uma cobra de jararaca. Então, em momento algum, ocorreu, de fato, esse risco de morte. Na própria inicial, o reclamante não menciona sobre risco de morte. Ele menciona apenas dor, sofrimento, padecimento, agravados pela lesão ao corpo antes sadio e perfeito. Ou seja, em momento algum, ele manifestou que temeu por sua vida. Então, não se justifica também concedê-lo uma indenização por dano moral com base em um risco de morte que, de fato, não aconteceu e que, de fato, não foi por ele percebido. Com relação... Só um instante. Com relação a custas, Vossa Excelência já deu provimento. Sim, outro ponto importante, Excelência, é o seguinte: ficou claro nos autos, isso está documentado, né, existe um atestado, que esse acidente ofídico ocorreu num domingo. E também ficou claro que, em momento algum, houve trabalho aos domingos. O próprio magistrado de primeira instância, quando fez a primeira condenação em relação a pagamento de feriados, ele excetuou os domingos. Ou seja, obviamente que esse acidente ofídico aconteceu fora do horário de trabalho, não pode ser considerado um acidente de trabalho. Portanto, não se justifica também por isso que o recorrente seja apenado com o pagamento dessa verba, tá? Esse que ocorrido no horário de folga do reclamante. Por fim, Excelência, há que se reconhecer também que a sucumbência nos presentes autos foi recíproca, né? E não houve menção pelo ilustre magistrado Acor com relação à condenação aos honorários, né? E isso também é uma questão que nos leva a retornar àquele ponto inicial. Qual o valor da sucumbência daquele pedido inicial de R$44.000? Como eu vou definir em quanto sucumbiu o reclamante, se eu não sei quanto ele pediu por cada uma delas, sendo que até o momento ele só foi exitoso na condenação por danos morais. Um último ponto com relação à condenação ao pagamento pela perícia médica. A perícia médica não reconheceu dano estético, ela não reconheceu dano físico, ela não reconheceu risco de morte, né? Ela menciona-se, inclusive, na perícia que não pode se afirmar que houve trabalho aos domingos. Então, no meu entendimento, Excelência, data máxima vênia às divergências, a perícia não concluiu a favor do reclamante, mas sim a favor do reclamado. Por que, então, condenar o reclamado ao pagamento dos honorários periciais? Com base nessas razões e no que já está exposto nas razões escritas juntadas aos autos, eu peço que seja integralmente acolhida e seja completamente revertida a sentença, Excelência, para excluir todas as condenações. É o que eu tinha a expor. Agradeço a atenção de todos vocês. Pois não. Bem, é um processo longo e foi analisado com devido cuidado o tema, primeiro da preliminar. O pedido é perfeitamente viável, está indicada a causa e os fundamentos de pedir, eu estou rejeitando. Vou me limitar ao tema que foi objeto da sustentação, porque tem outros temas também que nem foram abordados na sustentação. Quanto à jornada, analisei o depoimento, percebi a situação da preposta, da viúva, mas fiz uma análise, inclusive, pelo que ordinariamente acontece, a jornada fixada, o número de hora extra deve dar só o excesso de 44 na semana, porque essa jornada de 7 às 16 é o habitual. Eu também sou um homem do interior, sei disso. E não tem, se tivesse gado de leite, aí sim seria maior, mas gado de corte, os depoimentos indicam isso. E, portanto, a jornada foi fixada com muita prudência. Estou dando provimento nesse ponto para ajustar.
Quanto ao tempo, o tema do acidente não foi deferido dano estético ou outro incapacidade, mas o acidente ocorreu, está comprovado, a testemunha mencionou, seria um gado para um comprador no dia, apreciei isso, e não teve contraprova. Por inércia, ou então conformado com a prova, o reclamado não produziu contraprova contra isso. Então, o acidente ocorreu, e ainda que a picada de cobra ocorreu, não é uma questão singela. Eu nasci e já guiei muito gado no interior também, sei como é que isso funciona, e não estava cumprindo aqui a NR31. Mas, dentro dessa razoabilidade, foi dado um valor simbólico, porque se fosse um cascavel era diferente, mas era uma jararaca, né? Então, mesmo assim, o susto é grande. Alguém aceita por 50 mil ser mordido por uma jararaca? Para você ver, se não tiver com os EPIs adequados. Mas, então, prudentemente, na situação, fixei em 5 mil, considerando todo o aspecto. E não cabe honorários, porque o processo é anterior à reforma. Isso é uma matéria já pacificada, tanto aqui na turma quanto na instrução normativa do TST. Portanto, eu mantenho a proposta de voto e cor de voto segundo votante, desembargador Jales. Estou de acordo com o voto de Vossa Excelência, senhor presidente, exatamente porque nas horas essas Vossa Excelência adequou a condenação ao que normalmente ocorre, observando o princípio da primazia da realidade. E em relação ao acidente de trabalho, como Vossa Excelência também pontuou, um acidente grave, uma picada por cobra jararaca, e se não houver um tratamento pronto e eficiente, como aconteceu no caso, levar o trabalhador rapidamente para o hospital na cidade, então o acidente é gravíssimo, então pode mesmo provocar a morte. Então estou inteiramente de acordo com o voto de Vossa Excelência. Terceiro votante, doutor Antônio. De acordo com o voto lançado. Então, a decisão é unânime, conforme anunciado. Muito obrigado, bom dia. Próximo. Passando para a pauta do doutor Antônio Carlos, no 16 da pauta, inscrita para assistir ao julgamento, doutora Ana Luísa Fernandes, pela recorrente reclamante. Número 16, o primeiro da lista do doutor Antônio Carlos, é um ROPS. Quando pode anunciar a proposta de voto, ela vai assistir por qual parte? Pelo reclamante. Recorrente reclamante. Nossa, a suspensão. Conheço do recurso ordinário interposto pelo reclamado e do recurso adesivo interposto pelo reclamante. No mérito, dou parcial provimento ao apelo da reclamada para autorizar a dedução da contribuição previdenciária e fiscal devida pelo autor quanto aos dias de salário a serem ressarcidos. Fiquei vencido. Bem como para revogar a concessão dos benefícios da justiça gratuita deferidos ao autor na sentença. Provimento ao recurso do reclamante. É como voto, senhor presidente. Então, o provimento é só nesse sentido, autorizar a contribuição previdenciária e fiscal dos dias de salário. Isso. Então, somente quanto a isso, revogar o benefício gratuita defendido ao autor. Negar provimento ao recurso do reclamante. Segundo votante, doutor Estou Lucas. de acordo com o relator. Eu também estou de acordo, então fica proclamado o resultado anunciado no voto do eminente relator. É só para assistir. O próximo. Passando para a sessão do doutor Sebastião, no 38, inscrito doutor Vinícius José Marques Gontijo, pelo recorrente reclamante. Nesse caso aqui, eu sou relator e a minha proposta de voto, um voto mais elaborado, um pouco mais longo, mas eu estou conhecendo do recurso e dando provimento parcial ao recurso do reclamante para anular a sentença, determinar a reabertura da instrução, a fim de que possam ser ouvidas as testemunhas arroladas pelo reclamante, proferindo-se nova sentença como se entender de direito prejudicado os demais pontos dos recursos, cujas matérias deverão ser renovadas após a nova decisão, sob pena de preclusão. Essa é a minha proposta de voto. Se eu aguardo eventual voto divergente, doutor? Sim, excelência, obrigado. Parece que era essa a pretensão do reclamante principal. Eu acho que houve cerceamento aqui, por isso decidi dessa forma. E colho o voto, segundo votante, doutor Jales. Estou de acordo, senhor presidente, pelas mesmas razões. Doutor Antônio. Então, a decisão é unânime em anular a sentença e terminar o retorno à origem. Obrigado, excelência. Agora, em meu próprio nome, um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo. Muito obrigado. Muito obrigado, nós agradecemos. Seguinte. Agora, passando para a sessão do doutor Lucas, no 15 da pauta, inscrito doutor Rodolfo Lima Dantas, pelo recorrente reclamado.
Número 15, doutor Lucas, RO 10.540. Gaziel, relator, quando tiver condições, anunciar a proposta de voto. Pois não, senhor presidente. Minha proposta de voto, eu estou conhecendo dos recursos. No mérito, nego o provimento ao apelo da reclamada e dou provimento parcial ao recurso da reclamante para acrescer a condenação, o reajuste de 2,3%, segunda parcela, observados os critérios estabelecidos nos parágrafos 1º e 2º da citada cláusula 5ª da Convenção Coletiva de folha 177, com reflexos no 13º, férias mais 1/3, aviso e FGTS mais 40%. Doutor, tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, demais integrantes dessa grande turma, colegas aqui presentes, data máxima vem no entendimento do Dr. Lucas. Eu venho trazer aqui algumas razões para que a decisão seja revista, para proceder à reforma da sentença, inclusive dando provimento ao recurso aviado pela reclamada. Esta demanda trata-se de uma ação em que um estilista que trabalha numa loja de tecidos, no Barro Preto, propôs a demanda pleiteando diferenças de verbas rescisórias decorrente de aplicação de norma coletiva, horas extras, indenização por danos morais e honorários advocatícios. As diferenças de verbas rescisórias decorre de aplicação de reajuste de uma CCT que foi firmada após a extinção do contrato de trabalho. Então, com todo respeito ao entendimento do Dr. Lucas, a primeira instância entendeu que só parte do reajuste deveria ser aplicado, e a gente está vindo aqui para que nem parte do reajuste seja aplicado, seja excluído, porque no momento em que houve o ato jurídico perfeito, as obrigações não eram aplicáveis a nenhuma das partes. Com relação ao horário de trabalho, o juiz de primeira instância, ele conduziu a audiência de uma forma um pouco conturbada, na 35ª, eu fui o advogado que estava na audiência de instrução, e as 3 testemunhas que a autora indicou, elas foram contraditárias e as contraditas deferidas. Em seguida, nós ouvimos 2 testemunhas pela ré. A primeira testemunha, a senhora Nilda, ela ficou muito confusa e nervosa. E eu até pontuei no recurso ordinário, trouxe memoriais, para mostrar que se a gente fosse fazer um cotejo, análise dos horários de trabalho que a testemunha da ré, a senhora Nilda, indicou, a autora teria que trabalhar 26 horas, porque a cada atendimento ela duraria 1 hora, de 40 minutos a 1 hora, ela fazia em média, segundo a testemunha, de 13 a 15 atendimentos, com intervalo de 1 hora em cada atendimento. Então, matematicamente, essa autora, ela teria uma jornada de trabalho que superaria 24 horas. Por outro lado, a segunda testemunha da ré, que foi um porteiro que trabalha ao lado, que tem conhecimento dos fatos, que sabe o movimento da loja, ele foi categórico em afirmar que o horário de chegada era às 9 horas, que a loja fecha de segunda a quinta-feira às 18h30, que após esse horário o único movimento que tem na loja é do proprietário, que não tem mais funcionários na loja, que o fechamento às sextas-feiras ocorre às 18 horas e que nos sábados também às 13 horas. Então, com a máxima vênia em respeito aos entendimentos de primeira e segunda instância, eu venho aqui para que essa questão dos horários seja realmente analisada com uma maior profundidade, até porque, além disso, trouxe, desde a defesa e também no RO, questões de razoabilidade. A loja está situada no Barro Preto, próximo ao Fórum Lafayette. Se circularem na região nesse período, depois das 18h30, não existem lojas abertas. O local é um local ermo. Depois desse horário, o local é perigoso, até por questões de segurança dos funcionários que ali trabalham. Não é viável, não é prudente que as lojas fiquem abertas para não expor as pessoas a risco. Uma outra questão que a gente também trouxe no recurso para ser enfrentada é que a função dela é de estilista, então ela depende de clientes. Não adiantava ela chegar antes na loja, ela tinha que chegar quando viu o movimento. E o movimento na região do Barro Preto de lojas, ele realmente se dá no período de 9 às 18 horas. Outra questão que foi levantada
sobre o movimento. A gente sabe que o país passa por uma crise econômica que vários segmentos comerciais caíram suas vendas. Isso é notório no Brasil inteiro. Essa loja passa por uma queda de vendas, né? Então, por óbvio que o volume de clientes, o volume de atendimentos, ele não está no ápice. Ele, no período do contrato de trabalho da autora, foi um período de crise. Então, ela não teria uma jornada elastecida para ter tantos clientes como pareceu, né? Além disso, venho também apresentar razões para que o relator não reformar a questão da indenização por danos morais e que seja afastada a condenação ao pagamento de honorários para que seja dado provimento a todos os apelos da ré. E, ao final, eu desejo a todos um Feliz Natal e um excelente 2019. Muito obrigado. Pois não. Nós agradecemos os votos e passa a palavra ao eminente relator. Pois não, senhor presidente. Eu registro, primeiramente, que eu recebi um memorial muito bem escrito, sustentação oral também, como sempre, muito bem apresentada pelo doutor, mas eu peço venha para manter o voto como proposto. Em relação às diferenças salariais, realmente, o ilustre advogado colocou muito bem a questão da tribuna, trata-se de um reajuste salarial pactuado pela categoria. Então, na convenção coletiva de 2017-2018, a cláusula que previu o reajuste salarial no dia 1º de março de 2017, data base da categoria, um reajuste salarial de 4,6%. E também foi pactuado que esse reajuste seria pago em 2 parcelas. Ou seja, o reajuste era devido, a cláusula é muito clara em relação a isso, no dia 1º de março de 2007. Só o seu pagamento que foi postergado em 2 parcelas à frente. Então, o reajuste, o contrato da reclamante estava em vigor quando deveria ser aplicado esse reajuste, mesmo a convenção coletiva tendo sido pactuada após o fim do pacto. Então, não vi como deixar de estender à reclamante um reajuste que estava vigente, que deveria ser observado enquanto vigente o seu contrato. Então, eu mantenho a condenação ao pagamento da primeira parcela e estendo, dando provimento ao recurso da reclamante ao pagamento dessa segunda parcela, porque também se refere ao mesmo reajuste que a reclamante fazia jus enquanto em vigor o seu contrato. Já em relação à duração do trabalho, realmente a questão da audiência pode ter havido algum tumulto, mas o que ficou registrado foram esses depoimentos. E o juiz se baseou no depoimento de uma das testemunhas apresentada pela própria reclamada. Realmente os depoimentos estão um pouco contraditórios, então eu entendi que seria o mais correto dar valor, acompanhar o valor dado ao juiz que colheu essa prova e que se baseando numa testemunha apresentada pela própria reclamada. A testemunha pode ter ficado nervosa, pode ter errado alguns dados, o que é comum de acontecer, realmente é uma prova muito frágil, mas frente a essas provas apresentadas, eu não vi como fugir dessa análise, dessa valoração dessa prova. Então, dessa forma, ficou pactuado uma jornada de trabalho na maior parte dos dias de 8h30 às 18h30, que eu acho razoável, não foge muito do que se vê nesse tipo de comércio, nas quintas e sextas-feiras se estendendo mais um pouco, até às 19 horas. Então, dessa forma, mantendo o valor dado a esse depoimento apresentado pela própria reclamada, eu estou mantendo a condenação. Não obstante, em relação ao recurso da reclamante, pelo pedido de dano moral, estou negando o provimento e, em conclusão, então seria para negar provimento ao apelo da reclamada e um provimento parcial ao recurso da reclamante apenas para reconhecer nessa segunda parcela do reajuste de 2,3%, mantendo o valor da condenação ainda compatível.
doutor segundo votante, também estou de acordo. O tema principal abordado de horas extras, a testemunha Nilda, que parece que ela é gerente lá, da empresa, a testemunha da empresa não mente contra a empresa. Indicou esse horário. Eu estou acompanhando, então, o eminente relator. Terceiro votante, doutor Jales. Pois não, senhor presidente, eu também acuso o recebimento de memorial, que foi lido com a devida atenção. Eu estou acompanhando o voto do eminente relator e Vossa Excelência, salvo quanto às horas extras. É uma loja que vende tecidos e, normalmente, essas lojas têm hora, isso é a prática da vida, mostra isso, tem hora de abrir e de fechar, de forma que eu não vejo aqui possibilidade de prestação de horas extras nesse tipo de comércio. Então, eu daria provimento para excluir as horas extras e reflexo, vou ficar vencido nesse ponto, no restante acompanho o eminente relator. Vencido em partes, o doutor desembargador Jales, prevaleceu o voto do relator. Obrigado, excelências. Bom dia, bom trabalho. Agora, passando para a pauta, o doutor Sebastião, no 35, inscrito para assistir doutor Rodolfo Lima Dantas, pela recorrente reclamante, e para sustentar doutora Giordana Ferreira Teixeira, pela recorrida reclamada. Bem, o senhor relator, Débora e Fundação Mineira de Túlio. Minha proposta de voto é de conhecer do recurso da reclamante. Mérito, o provimento é mínimo. Só estou afastando a contradita, mas não alterando o resultado. Mesmo analisando a prova, não vi alteração de resultado. Faço a contradita da testemunha Elisete Xavier Santos, mas não provejo mais nada no recurso, tá? Prevalecendo a sentença quanto aos demais aspectos. Advogado que vai sustentar fala pela recorrida, né? Sim, excelência. Aguarda eventual voto divergente? Sim. Eu colho o voto, então, do segundo votante, desembargador Jales. De acordo, senhor presidente. Terceiro votante... De acordo com o voto. Então, prevaleceu a sentença, a não ser afastar a condição de informante da testemunha, mas não alterou o resultado, não deu provimento algum quanto ao restante. O resultado fica proclamado. Muito obrigada, excelência. Bom dia. Próximo. Nós vamos... Tem ainda uma sustentação oral de juiz de fora, que é o doutor Antônio Carlos. Pode apregoar. Na sessão, doutor Antônio Carlos, no 40 da pauta, inscrito doutor Dimitri Souza Cardoso, pela recorrida reclamada. Guarda. 40. Senhora secretária, só um instante, nós estamos ligando os equipamentos. Sim. Pois não, a gente aguarda. Excelência, estamos sem conexão. Eu peço mais um tempinho, por gentileza. Vamos julgar um outro e em seguida a gente volta nesse. Suspenso o julgamento desse processo apregoado. Vamos ao próximo. Então, passando para a pauta, doutor Jales, no 8º da pauta, inscrito doutor Marcelo Augusto Sander Figueiredo, pela recorrente Direct Express Logística Integrada S.A. Por 8 da pauta, doutor Jales anunciando a proposta de voto. Pois não, senhor presidente. O processo 10.295, José Ricardo Aureliano Matos, Direct Express Logística Integrada S.A., B2W, Companhia Global de Varejo. Minha proposta de voto: conhecer de ambos os recursos e, no mérito, negar provimento ao apelo do reclamante, dar provimento parcial ao apelo da reclamada, estou ressalvando meu entendimento, para excluir da condenação a indenização pelo uso do veículo próprio e determinar a aplicação dos índices de atualização monetária da TR até o dia 24 de 3 de 2015 e dos índices do IPCAE a partir de 25 de 3 de 2015 e manter o valor aplicado da condenação porque ainda é compatível. É a minha proposta, senhor presidente. Pois não. Doutor Marcelo tem a palavra. Eu vou aguardar a divergência porque eu concordo com o voto do relator. Pois não. Então vamos verificar se há divergência, doutor Antônio. Sem divergência. Doutor Lucas. De acordo.
então a decisão é Só unânime. confirmando, Excelência, ele excluiu a condenação por indenização de veículo, não foi, Excelência? Excluída a condenação e indenização pelo uso do veículo próprio. 2, determinar a aplicação dos índices de atualização monetária. Isso, perfeito. Então, a conclusão fica proclamada a unanimidade. Excelência, já estamos conectados com o Fórum de Juiz de Fora. Então, passando por 40 da pauta do doutor Antônio Carlos, inscrito o doutor Dimitri Souza Cardoso, pela recorrida reclamada. vamos então agora para o Juiz de Fora, número 40. Sim. Doutor Antônio Carlos, eu consulto o advogado, o Juiz de Fora, está nos ouvindo perfeitamente. Sim, Excelência. Pois não. Eminente relator, para anunciar a proposta de voto. Conheço do recurso ordinário interposto pelo reclamante. No mérito, dou-lhe parcial provimento para condenar a reclamada a restabelecer ao reclamante a mesma forma de custeio do plano de saúde concedido até 31 de março de 2016, sem coparticipação e com pagamento mensal equivalente a 6% dos rendimentos líquidos do autor, no prazo de 8 dias após a intimação específica para esse mistério, sob pena de multa diária de R$ 500 em favor do trabalhador, em virtude da sucumbência das custas processuais pela reclamada no importe de R$ 100, calculada sobre o valor arbitrário da condenação de R$ 5.000. É como voto, presidente. É aquela matéria recorrente lá da Imbel. Da Imbel, é. Pois é. Doutor Dimitri tem a palavra. Bom dia, excelentíssimos senhores desembargadores, ilustríssimo representante do Ministério Público e demais presentes. Primeiramente, a Imbel gostaria de ressaltar que essa segunda turma, ela tem ao menos 4 acórdãos tratando sobre o mesmo tema e que são favoráveis à empresa, onde a segunda turma entendeu que não haveria ilegalidade na alteração da forma de custeio do plano. Problema na comunicação. Excelência, tivemos Vamos tentar restabelecer. Vamos tentar novamente. Depende da composição do turma. Igual frisar isso, doutor? Depende da composição. A conexão caiu. Foi restabelecido, o senhor pode recomeçar. Tá. Eu cumprimento a todos, os excelentíssimos senhores desembargadores, ilustríssimo representante do Ministério Público. Como eu havia falado, a Imbel ressalta... Tá funcionando? Sim, estamos... A Imbel ressalta que essa segunda turma do TRT de Minas tem ao menos 4 acórdãos favoráveis à empresa, onde se entendeu que não há qualquer ilegalidade na alteração da forma de custeio do plano de saúde. Eu vou ler uma ementa aqui de um dos acórdãos que diz assim, é da segunda turma. Lembrando-se que nenhum empregador está obrigado a conceder a seus funcionários um plano de saúde. A alteração na forma do custeio pelos empregados, por força da Lei de Responsabilidade Fiscal e de dispositivos constitucionais aplicáveis para empresa pública federal dependente, contando com amplo amparo em decisão proferida pelo TST a respeito do tema, não fere direito adquirido e nem atrai aplicação indiscriminada do artigo 468 da CLT. Além desses acordos da segunda turma, a terceira turma, por unanimidade, a quarta, a sexta e a nona turmas do TRT de Minas, mais o TRT 15 de Campinas e o TRT da primeira região do Rio, também comungam desse entendimento de que não há ilegalidade. Isso por uma razão muito óbvia, Na verdade, são 2 razões muito óbvias. Porque, se nós formos analisarmos como se deu essa modificação, a gente vai perceber que esse 6 ou 6,5% incidia sobre o salário bruto do empregado. Então, a depender do salário desse empregado, esse 6,5%, ele cobria o plano de saúde em toda a sua totalidade. E a empresa em nada contribuiria. Então, não tem como falar de forma abstrata que houve lesividade. Esse é um ponto da questão. O segundo ponto, que eu acho que merece destaque, é que aqui
não se aplica apenas às normas trabalhistas, porque a gente está num campo onde o direito do trabalho ele se choca com o direito administrativo, porque a Embel é uma empresa pública federal. E essa alteração, ela se deu por... Porque está carregada a linha. Tá dando para ouvir? Agora restabeleceu. O senhor pode prosseguir, nós ouvimos até há um minuto atrás. Tá, então, o que eu estava falando são as duas razões. A primeira é que o 6% incide sobre o salário bruto, né? Deu para ouvir essa parte? Sim. Deu, né? A segunda questão é a questão da lei de licitações. A Embel está adstrita a esse regime de licitações públicas. E aqui por força de norma constitucional, hein? É importante frisar isso. O artigo 37 da Constituição impõe às empresas públicas o dever de licitar. E o contrato anterior, ele havia se encerrado. E como todos sabem, a empresa pública, ela não pode fazer um contrato administrativo por prazo indeterminado, né? Há uma limitação de vigência de até no máximo 60 meses. O contrato anterior se encerrou. E, em respeito à lei, a empresa pública realizou uma nova licitação na modalidade de credenciamento, onde se sagrou vencedora a nova empresa Alquer. E aí tem um outro ponto importante. Na condução desse processo licitatório, o gestor público, né, o diretor-presidente da Embel, ele não goza de qualquer discricionariedade. Por quê? Porque como empresa pública dependente, a Embel meio que se equipara aos órgãos da União. Ela está vinculada ao orçamento da União, né? E ela é gerenciada, ela é supervisionada, vamos dizer assim, há uma supervisão ministerial que é exercida, uma relação de controle pelo Ministério do Planejamento. E o Ministério do Planejamento, como a Embel informa nas suas contrarrazões, no ano de 2016 editou uma portaria que vinculava todas as estatais. E nessa portaria se dispunha que nenhuma empresa estatal poderia contribuir, realizar uma contribuição em assistência médica que superasse a contribuição dos seus empregados. E por essa razão, na realização do processo licitatório, a Embel não podia manter as regras do regime anterior. Então, de certa forma, se a turma aplica pura e simplesmente o princípio da inalterabilidade contratual lesiva, lá previsto no artigo 468 da CLT, de certa forma, a gente está derrogando todo um sistema de licitações públicas que encontra fundamento na própria Constituição da República. Então, aqui, a empresa entende que há, sim, um conflito principiológico, mas, de um lado, nós temos um princípio que está na lei ordinária, na CLT, que é o princípio da inalterabilidade contratual lesiva. E, de outro lado, nós temos um princípio que é, na verdade, um princípio regra, né, que é a regra das licitações públicas, que se encontra na própria Constituição. Então, a empresa, né, a Embel, em suma, né, pede que seja mantida a sentença e seja julgado improcedente a pretensão do reclamante que pleiteia o restabelecimento da anterior forma de custeio. É isso. Nós agradecemos a tentação. Passa a palavra, eminente relator. Pois não, senhor presidente. A questão realmente confronta aí o direito ao trabalho, suas garantias e o direito administrativo. Mas essas questões, essa questão especificamente, tem que ser levada para mesa de negociação na hora de for negociar o novo contrato com a empresa que vai suceder, no caso da Unimed Cruzeiro, né? Cujo contrato se encerrou. Aqui, no caso, o doutor cita em julgados da turma, mas são julgados anteriores. Eu, com a devida vênia, estou fazendo a juntada aqui no julgamento, a juntada nos fundamentos da sentença, de um acordo proferido agora, dia 3 de dezembro de 2018, o voto da lavra de Sua Excelência, o presidente, o doutor Sebastião, em que nós sufragamos a tese que está exposta aí no
no julgado que foi objeto do nosso provimento. Assim sendo, senhor presidente, eu peço vênia, eu entendo aí as preocupações da empresa, mas eu peço vênia para manter o voto exatamente como proposto. Segundo votante, desembargador Lucas. Pois não, senhor presidente. Realmente a questão, para mim, é muito tormentosa, tanto é que eu antes votava de um jeito e nos meus últimos processos que eu analisei, mudei o meu entendimento. E, então, por isso, inclusive, na nossa turma, nós encontramos decisões nos dois sentidos. Então, mas, pensando mais a questão, também ia uma questão tormentosa que se situa numa região, numa zona grise entre o direito administrativo e o direito do trabalho, condições incorporadas ao contrato, mas a minha última análise feita é levando em conta que esse benefício foi implantado para a categoria por meio de convenção coletiva e só assim ele poderia ser mantido como antes. Eu vou pedir toda a vênia, a opinião, a doutrina e a jurisprudência em contrário para ficar vencido nesse caso. Pois não. Eu julguei isso aqui recentemente, reconheço que a matéria tem mais de um entendimento e todos plausíveis. Passamos nos últimos tempos, tem muitas demandas sobre o plano de saúde, porque na medida que a crise foi aprofundando e na medida que foi alterando a reforma trabalhista para flexibilizar o direito do trabalho, e agora, segundo já anunciou o próximo presidente, ele pretende aproximar do contrato informal, né? Quer dizer, o direito do trabalho está prestes a ser extinto pela profecia do próximo presidente, quer dizer, aproximar da informalidade, mas enquanto isso não acontece, deixa os tribunais superiores que vão fazer essa uniformização da jurisprudência. Eu mantenho o ponto de vista anterior, eu acho que o plano de saúde, e num período de crise, a saúde é o bem mais precioso que resta, e por isso que foi logo após a Segunda Grande Guerra que foi criada a Organização Mundial de Saúde, porque quando os direitos vão sofrendo cortes, privilegia aquilo que é mais fundamental, o direito à saúde. E aqui eu aplico a súmula 51, tem fundamentos e reconheço que há entendimentos no ou no outro sentido. Então, o direito processual tem instrumentos para promover essa uniformização que será feito oportunamente, especialmente os tribunais superiores. Eu peço vênia, portanto, que acompanhe o eminente relator, seguindo o voto que já proferi aqui recentemente. O resultado fica proclamado. Vamos ao próximo. Mais algum? Passando para a sessão do Ministério Público do Trabalho, processo de relatoria do Dr. Sebastião, inscrito Dr. Alisson Nogueira Santana, pela recorrida. Aqui é um recurso do Ministério Público do Trabalho e a minha proposta de voto é no sentido de conhecer e negar provimento. Passo a palavra primeiramente ao Ministério Público do Trabalho para sua manifestação. Senhor presidente, egrégia turma, esse é mais um daqueles processos, são 62, que foram ajuizados contra diversas empresas de ônibus da região metropolitana, e que trata da situação já bastante conhecida dessa turma, já foi julgado algumas vezes, do sistema de bilhetagem eletrônica que foi utilizado pelo Ministério do Trabalho através de um grupo especialmente constituído para isso, que realizou um trabalho de comparação desse sistema com as papeletas ou registro de pontos dos empregados desta empresa e de outras, como disse, 61 empresas, né? Essas empresas ingressaram com uma ação declaratória que foi desacolhida pela egrégia primeira turma deste egrégio tribunal,
e que se encontra em fase de recurso perante o COLEN-TST, justamente para julgar se essa prova relativa ao sistema de bilhetagem eletrônica vale ou não vale. Obviamente que o Ministério Público defende a validade, o Ministério do Trabalho teve acesso a esse sistema, é um sistema público, gerenciado pela BH Trans. O Ministério do Trabalho preparou a fiscalização com uma equipe multidisciplinar e constatou que, em alguns casos, ou em inúmeros casos, a anotação, o registro no sistema eletrônico não coincidia com as papeletas de registro das empresas. Com base nisso, as ações, então, foram ajuizadas. Existe realmente uma não é pacífica a jurisprudência desse egrégio tribunal. Eu sei que, pelo fato de estar aqui há algum tempo, que nessa egrégia turma ela tem acolhido esse sistema como como prova. Não sozinho esse sistema de bilhetagem, mas em comparação com os registros de ponto da empresa. No caso deste processo, o meritício juiz de origem desacolheu as ponderações e a proposta do Ministério Público no sentido de regularizar essa sistemática no que se refere ao registro de ponto. E foram constatadas outras irregularidades, mas a principal proposta do Ministério Público seria regularizar. O meritício juiz de primeiro grau desacolheu, o Ministério Público é o ora recorrente e pede e espera que a conclusão da sentença e a sentença seja, então, reformada, de sorte que essa ação civil pública ela possa ser acolhida, né, e a empresa, então, condenada a se adequar ao que estabelece a legislação no que se refere ao registro de jornada. Finalmente, rapidamente, a empresa alega que o sistema não é confiável, que pode ser usado por terceiros e tal. Mas, ao que parece, essa utilização indevida dos cartões, ou dos cartões que permitem o registro da viagem feita pelo ônibus, o registro fica perto da antiga roleta, que muitas vezes hoje nem é mais utilizado. Elas alegam que esse sistema ele é falho, um empregado pode usar o do outro, os cartões somem, são substituídos por reserva, e que não tem. Mas parece que isso, pelas constatações do grupo de trabalho do Ministério do Trabalho, é marginal, é pequena, é estreita. Então, espero o provimento do recurso do Ministério Público. Muito obrigado, senhor presidente. Pois não. Doutor, aguarda eventual voto divergente, doutor? Aguardo, excelência. Pois bem, então, eu sou relator, em homenagem à sustentação do Ministério Público, eu transcrevi no voto aqui diversos esclarecimentos, entendo que esse controle não é suficiente para controle de jornada, transcrevo aqui o depoimento da única testemunha e estou entendendo que os pedidos divergem dos controles de jornada e da razoabilidade, havendo imprecisões claras nos registros, trabalhador em gozo de férias, previamente dispensado, em licença médica. Em síntese, o que eu estou entendendo é que não seria suficiente, como transcrevo aqui também votos de outras turmas, da 9ª turma desse regional, voto também de outras turmas aqui, da 3ª turma e da 8ª turma, nessa mesma linha, entendendo que esses controles não foram feitos com essa finalidade, então não se prestam para essa finalidade. Estou entendendo que a decisão do juiz de origem está correta, pedindo vênia ao Ministério Público.
segundo votante, desembargador Jales. Senhor presidente, eu tenho votado em sentido contrário ao que Vossa Excelência decidiu. Até vou repensar o meu entendimento, porque Vossa Excelência, inclusive, transcreve diversos julgados aqui, e a matéria aqui é um pouco complicada. É saber se essa utilização desses cartões para finalidade outra que não o controle de horário de trabalho dos empregados resulta ou não na aplicação dessa multa. Na verdade, poderia, o Ministério do Trabalho, estou pensando melhor, poderia ter aplicado uma multa nem sei se seria da competência do Ministério do Trabalho, mas da autoridade administrativa municipal ou estadual que cuida disso, aplicar uma multa pela utilização incorreta desses cartões. Meu argumento era o seguinte: se foi marcado, alguma coisa tem que valer, porque nós não podemos tomar por base aquilo que foi feito oficialmente e não ter valor nenhum. Mas eu estou começando a mudar meu entendimento, porque, nesse caso aqui, a finalidade é para efeito de direito de trabalho. Nesse caso, eu ainda vou ficar vencido, porque o doutor Antônio acompanha vocês, eu vou ficar vencido, mas eu vou repensar meu entendimento, porque aqui são duas matérias diferentes, conflito aqui o direito administrativo e o direito de trabalho. Vou repensar, mas nesse caso eu vou ficar vencido ainda. Doutor Antônio? Relator. Então, eu proclamo que, vencido em parte, o desembargador Jales, prevaleceu a conclusão do voto de negar provimento. Obrigado, excelências. Bom dia a todos, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Obrigado, nós desejamos o mesmo. Próximo. Agora, passando para a sessão do Dr. Lucas, no 11 da pauta, inscrito o Dr. Pedro Henrique de Carvalho Batista, pela recorrida. Dr. Lucas, anunciar proposta de voto. Eu conheço do recurso e nego o provimento ao apelo, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Aguarda eventual voto divergente, doutor? Sim. Eu estou de acordo com o relator e doutor Jales. Também de acordo. Então, negou o provimento. Ok, muito obrigado. A decisão fica proclamada. Próximo. Passando para a sessão do Dr. Antônio Carlos, no 37, inscrito o Dr. Silvio de Magalhães Carvalho Júnior, pelo recorrente Banco Bradesco S.A. Doutor Antônio Carlos, para anunciar a proposta de voto. 17. Sindicato contra Banco Bradesco. É longo, estou escaneando aqui para ir à conclusão. Conheço dos recursos ordinários interpostos pelo autor e pelo réu. No mérito, nego provimento ao recurso do sindicato autor e dou provimento ao recurso do banco réu para, primeiro, limitar a legitimidade da entidade sindical e os efeitos da coisa julgada à base territorial da entidade sindical. Segundo, excluir da condenação o pagamento de reflexo de verba de representação, quando paga, em horas extras, em adicional noturno, quando houver, em férias, mais 10º, FGTS e PLR. Para efeitos dos contratos encerrados, serão devidos ainda reflexo em aviso prévio e multa de 40%, julgando improcedente a ação civil pública ajuizada por Sindicato dos Trabalhadores do ramo financeiro de posse de causa região em face do Banco Bradesco, bem como para excluir da condenação os honorários assistenciais habitados em 15% sobre o valor da condenação, prejudicado o recurso do reclamante quanto à majoração dos honorários para 20%. Em vieto 11 da condenação, arbitra a condenação o valor de R$50 mil com custa de R$1.000 pelo sindicato isento. Faculta-se a reclamada requerir a devolução das custas recolhidas nos termos da fundamentação. É como voto, senhor presidente. Pois não. Eminente advogado, com a palavra. Dos magistrados, eu posso aguardar divergência, excelência? Sim, pois não. Doutor Lucas. Estou acompanhando o relator. Eu também estou acompanhando que essa tem sido a nossa jurisprudência. Então, eu proclamo que a unanimidade prevaleceu a conclusão do voto anunciada. Muito obrigado, excelência. Eu quero aproveitar uns minutinhos aqui do meu cliente que sobraram para desejar a vossas excelências boas festas, né? Um próspero ano novo, apesar dos tempos sombrios que se aproximam, não é? Muita energia e força para defender uma instituição que é modelo no Brasil. Isso é uma coisa que as pessoas que não conhecem a justiça do trabalho, às vezes,
não sabem o espetáculo, a maravilha que é a Justiça do Trabalho e, muito em particular, o nosso TRT da Terceira Região. Eu posso afirmar isso para Vossas Excelências, porque, embora eu tenha começado a minha carreira aqui, como advogado trabalhista, na realidade, na primeira instância, lá com o doutor Sebastião, quantas vezes, lá em Nova Lima também, com Sua Excelência, quantas vezes nos encontramos, mas hoje eu advogo em todos os tribunais do Brasil, não só na trabalhista, mas no cível também, e eu posso afirmar a Vossas Excelências que a Justiça do Trabalho é o que há de melhor no judiciário brasileiro. Falo isso porque estou aqui na presença de Vossas Excelências, não. Do serventuário mais simples desta corte, ao serventuário mais simples da vara lá de Monte Azul, que eu conheço muito bem, fiz muitas audiências lá, não é? Até o TST, onde faço também as minhas sustentações, não existe nada que se assemelhe à correção, à lanheza, e sem prejuízo da solenidade, o que é muito espetacular. E principalmente no respeito e consideração com nós advogados, viu? Então, eu queria deixar esse registro, porque, como disse o Mário Quintana, às vezes a gente não tem uma segunda chance para dizer as coisas. E hoje, então, eu colho essa oportunidade para agradecer aos senhores o trabalho que têm feito, não é? Que são exemplo para a gente, não é? E todos os serventuários da casa, pelo apoio, pela cortesia, pela gentileza com que somos tratados. Muito obrigado, Excelências. Nós agradecemos, temos imperfeições, sim, distante de... Estamos sempre trabalhando para aprimoramento, mas agradecemos a gentil colocação e o reconhecimento, e da mesma forma que os advogados têm espaço e são tratados com lhaneza, isso sim, nós fazemos questão disso, por isso cultivamos esse ambiente salutar, um ambiente fraterno. É uma alegria levantar terça-feira e vir para a sessão de julgamento. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, vamos para o próximo. Passando para a sessão, doutor Jales, no 12 da pauta, inscrito doutor Hélio Vasconcelos Vieira, pela recorrente. Está presente aqui? Doutor, número? 12 da pauta, doutor Jales. É o processo 10.496.48/2018, recorrente DPC Distribuidora Atacadista e recorrido Soma Logística, Soma Log, Fugino Alimentos, Rafa Distribuidora e Cleiton Rodrigues Silva. Corrente. É uma ação processada pelo rito sumarismo, senhor presidente. A minha proposta de voto é conhecer do recurso ordinário da quinta reclamada, DPC, por cumpridos os requisitos de admissibilidade e, no mérito, dar-lhe provimento para excluir da condenação a responsabilidade subsidiária que lhe foi imposta na sentença e julgar improcedente, em relação a esta, a ação reclamatória, mantendo o valor optado da condenação, porque ainda é compatível, e mantendo a respeitável sentença nos demais temas. É a minha proposta de voto, senhor presidente. É isso que o senhor está buscando, doutor? Excelência, eu vou aguardar eventual voto divergente. Pois não. Doutor Antônio? De acordo com o voto lançado. E doutor Também Lucas? de acordo. Então, a decisão é unânime, conforme anunciada. Obrigado, um bom dia a todos, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Da mesma forma, nós retribuímos os votos. Próximo. Prosseguindo na pauta, doutor Jales, no 21, inscrita a doutora Gisele Saraiva Sete, pela recorrida. 21, doutor Jales. Foi não, senhor presidente. Sessão de hoje, foi? Sim. A pauta é o processo 10.794.83/2018, Daniel Cristina Costa de Jesus, a recorrente, recorrida Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. Minha proposta de voto é conhecer do recurso ordinário da reclamante e, no mérito, negar-lhe provimento, adotando as razões decididas da respeitável sentença recorrida, confirmada pelos próprios fundamentos, nos termos do inciso 4, parágrafo 1º, artigo 895 CLT. É a minha proposta de voto, senhor presidente. Doutor, aguarda eventual voto divergente? Doutor Antônio? De acordo. E doutor Lucas? Também de acordo. Então, a decisão é unânime, conforme anunciado. É só aproveitar e desejar um Feliz Natal e um Ano Novo próspero para todos nós, né? Que sejam... Cheio de esperança, né? Vingue. Que Um assim grande seja. abraço, viu? Muito obrigada. Nós é que agradecemos. Vamos ao próximo.
Passando para a sessão, doutor Antônio Carlos. No 21, inscrito doutor Marcos Roberto da Silva, pela reclamante. Escrito hoje também? Eu escrever tudo de última hora? Inscrição surpresa, né? É do Matheus, eu ontem recebi o memorial dele. Doutor Antônio Carlos, para anunciar a proposta de voto. Pois não, senhor presidente. Eu conheço o recurso ordinário interposto pelo reclamante. No mérito, dou-lhe provimento para condenar a reclamada a pagamento de 9 horas extras por semana, com reflexo nos RSS, gratificação natalina, férias, acrescidas do terço, FGTS e indenização de 40%. Para cálculo da parcela reconhecida, observa-se à disposição seguinte: o divisor 220, a base e o critério de cálculos da súmula 264. Outro ponto de deferimento: acréscimo adicional legal de 50%. Evolução salarial do reclamante. Determinou-se que o imposto de renda será calculado segundo o disposto do artigo 12, letra A da Lei 7.713, som normativo número 500 do Banco Central. Em si, senhor presidente, é como voto. Pois não. Doutor, ele deu provimento em parte nesses pontos mencionados. O senhor gostaria de sustentar ou aguarda se tiver eventual voto divergente? Aguardarei eventual voto. Parece que já atende aí às pretensões do reclamante. Eu recebi o memorial ontem e li. Então, já está deferindo aqui 9 horas extras por semana com os reflexos que está indicando. Então, vamos ao segundo votando, doutor Lucas. Estou acompanhando o voto do relator. Eu também estou acompanhando, depois que li o memorial, entendi bem, então acho que é mais justo assim. Então, a decisão é unânime, conforme anunciado pelo relator. Excelências, gostaria de aproveitar a oportunidade apenas para desejar, então, um feliz ano novo, boas festas para todos, e é isso. Que assim seja. Tive a oportunidade também de despachar diretamente com Vossa Excelência, o presidente. Dizer que é a primeira vez que estou ouvindo a tribuna. Esperava que... Já estava esperando o pior, esperava um voto contra, mas como não teve, então, agradecer mais uma vez. Satisfez a sua expectativa e também desejando da mesma forma, e parabéns pela primeira sustentação aqui no tribunal. Obrigado, senhor. Vamos à próxima? Prosseguindo na pauta do doutor Antônio Carlos, no 33... inscrito doutor Carlos Diego Santos Pereira, pela recorrente. Feliz hoje também, né? Gisele TIM Celular. Gisele, quando eu tinha celular. Não, senhor presidente, vamos à conclusão. Conheço do recurso ordinário interposto pela reclamada e do recurso adesivo da reclamante. No mérito, nego-lhes provimento. Um voto, senhor presidente. Pois é, o doutor fala por qual parte? Pela Gisele, excelência. Gisele, está negando provimento ao recurso da reclamada, a ambos os recursos, mantendo a sentença. Só aguarda eventual voto divergente ou quer sustentar? Aguardo. Doutor Lucas? De acordo. Eu também estou de acordo, então, a sentença mantida à unanimidade. Agradeço, estendo um Feliz Natal, um próspero Ano Novo a todas as excelências. Que assim seja. Nós retribuímos os votos. O próximo? Prosseguindo na pauta, doutor Antônio Carlos, uma inscrição para assistir o julgamento no 2 da pauta. Inscrita a doutora Marcela Rique da Rocha, pelo agravado. Uma P1361. Doutor Antônio Carlos. Pois não, senhor presidente, só um minutinho. Abri. Conheço do agravo de petição interposto pelo 2º, 3º, 4º e 5º reclamados, executados, e no mérito nego-lhe provimento. Custas 44,26 pelos executados. Está mantendo a decisão de origem. Doutor Lucas. De acordo. Também estou de acordo, então a decisão é unânime negar provimento. Próximo? Acabou? Opa. Tá. Errado. Mas nós fomos aqui na Fórmula 1, né? Vamos para o intervalo regulamentar compulsório. Sem nenhuma divergência. Hoje até eu pensei que ia demorar, mas o pessoal já está com o espírito natalino mais conciliador, né?